fazendo bem e curando a todos. O Ministério de Cura confirma o ensino e a pregação da palavra da fé. O apóstolo Bud Wright trouxe ao Brasil essa revelação e um desejo especial no coração. Um centro de cura em cada igreja Verbo da Vida. Essa visão tem ecoado pelo Brasil e em outros países, alcançando 15 estados em nosso país, além de Japão e Chile. Tudo começou na sua última fase ministerial em Campina Grande, na Paraíba. Já começou e o batismo no Espírito Santo e vai acontecer com muitos de vocês. Nosso pai espiritual passou os seus últimos dias curando os enfermos. A missão de desfazer as obras do diabo não parou. Comandadas pelo pastor Rafael Marques e Manuele Frota, milhares de homens e mulheres já foram treinados. Ministros de cura preparados para expandir essa visão. Veja também, os milagres estão na sua igreja. Estamos entrando na época de cura. Olha, é uma honra, uma satisfação a gente estar aqui novamente aqui em mais um novo podcast, aqui nessa quinta-feira de podcast doutrinário aqui na Igreja Verbo da Vida, aqui em Taubaté. Então, você é muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua audiência. Obrigado por você estar conosco aqui nessa tarde. E, olha, grandes expectativas para aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser conversado aqui nessa tarde. Tenho certeza absoluta que você vai ser muito bem abençoado, tá? Então, muito obrigado aí. Fica com a gente até às 16 horas, até às 4 da tarde. A gente vai estar aqui conversando sobre um assunto extremamente pertinente, né? A gente está aqui, já daqui a pouquinho nós estamos começando mais uma turma do Rema, da Escola Rema, né? Daqui a pouquinho está começando aí nesse ano 2025 uma nova turma, né? Então, para você também que ainda não fez o Rema, então é bom você já se preparar, viu? Tem tempo ainda, tá? Se você não fez o Rema ainda, há tempo ainda para você se matricular e começar o Rema nesse ano 2025, tá? Então, acelera os passos aí, porque tem coisas grandes para acontecer aqui nesse ano. Esse ano é o ano da expansão. É uma palavra que nós recebemos aqui do nosso apóstolo Eliezer Rodrigues. Muito obrigado, apóstolo Eliezer, Mama Georgia, Mama G. Muito obrigado aí por essa oportunidade aí, né, de nós estarmos aqui hoje, nos estúdios aqui em Taubaté, aqui na Igreja Verbo da Vida em Taubaté, conversando um pouquinho da palavra aqui. Estamos nessa igreja poderosa, essa igreja avivada, né, essa obra maravilhosa aqui no coração do Vale do Paraíba, viu? Que está atingindo não só o Vale do Paraíba,
mas o Brasil e o mundo, viu? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente participando conosco aqui, pessoas lá do Japão, pessoas da Suíça, dos Estados Unidos, de todos os lugares. Todo dia. E também do Brasilzão aqui, é claro. Gente do Nordeste, do Sul, de todos os lugares, tá? Então participa conosco, fica conosco. Hoje o tema é graça e justiça. Então é 1 hora só de programa, né? Só assim, né? Não é que é só, né? É um tempo hábil, um tempo bom. Eu tô falando por causa do assunto, mas por isso que a gente vai acelerar aqui, pra gente estar começando. Eu tô com um convidado aqui muitíssimo especial, né? Ele é o nosso rabi aqui, esse homem de Deus, pastor, mestre, profeta. Ele ensina, ele prega. E é uma bênção, é um sucesso. Pastor Beto Gomes, obrigado, Pastor Beto Gomes, Pastor Roberto, por sua presença aí, amém, tá com a gente aqui nessa tarde aqui pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto, Pastor Beto. Que bênção mais uma vez estarmos reunidos, né, para mais esse podcast. Como você costuma dizer, não será mais um podcast, né? Um novo, né, pastor? Um novo podcast, mas esse será o podcast de nossa vida, e esse tempo eu sempre gero muitas expectativas, né? Para sermos de fato abençoados, edificados, enriquecidos. E quem promove tudo isso é a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Eu acredito numa tarde aí de revelações, libertação pelo conhecimento, amém, da verdade. E quero motivar, encorajar você a permanecer até o fim desse podcast, bem como também compartilhar esse link aí para os seus amigos, parentes, colegas de trabalho, para todo mundo que você entende que precisa desta palavra. Quero agradecer a oportunidade para você, pastor Roberto, e também ao pastor Eliezer, né, e Georgia, nosso pastor e mama, por acreditar na chamada de Deus na minha vida, do potencial que Deus colocou dentro de mim. E vamos ter uma tarde aí maravilhosa, no nome de Jesus, tratando desse tema que é tão importante para que o cristão conheça, né, e venha crescer espiritualmente de uma forma eficaz, eficiente. Eficiente, muito bem, pastor Beto. Então, olha aí, você fica ligado, conectado conosco aí, faz como o pastor Beto pediu, hein? Você já vai, pega esse link, faz ele, avança com esse link aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder nessa tarde maravilhosa. Então nós estamos falando de graça e justiça. Pastor Beto. Muito bom. O senhor já escreveu cartas? O senhor tinha esse costume de escrever cartas? Eu acho que eu já peguei... Foi nesse tempo? Eu acho que eu já peguei um tempo mais novo, digital, sabe? Exatamente. Eu acho que o senhor não pegou esse tempo, hein? Imagina. Quando eu tinha cabelo ainda, gente, de fato, eu tinha esse costume, né, de escrever cartas. Eu tinha muitos amigos, ainda tenho, né? Amigos em outros estados, em outras cidades. E hoje, pela tecnologia, por um aplicativo, né, de conversa, como por exemplo o Telegram, o WhatsApp, a gente consegue rapidamente, né, falar com essas pessoas, entrar em contato com elas, mas antigamente não era assim, né? Então eu escrevia cartas para os meus amigos, né? Demorava a chegar lá, quando eles respondiam também demorava a chegar cá, né? Então tinha toda aquela preparação, né, tanto para enviar como também para receber. Aí quando escrevia aquelas cartas assim, aí colocava a primeira letra grandona e colocava tipo assim, como... Por que quando eu estou falando isso aqui? Porque a Bíblia que nós conhecemos hoje, sim, né, ela foi toda separada, ela foi toda organizada, né, com capítulos, com versículos, sim, né? Então a gente está acostumado a ler a Bíblia e algumas pessoas elas acabam lendo uma parte e deixando uma outra... Né? Sim, esquecendo que uma coisa está conectada à outra muitas vezes. Começando pelo meio, né? Ou começando pelo fim. Lê um texto, mas não lê os anteriores e não lê os textos que vêm depois, né? Exatamente. Né? Texto sem contexto, dizia um ministro, né? É pretexto para heresia. Ou é margem, né? É margem, dá margem para heresia. Pretexto, né? para heresia. De fato, ninguém começa uma carta pelo final, né? Para a gente entender o meio da carta, parte ali central da carta, bem como também o fim da carta, a gente precisa ter um contato com o conteúdo anterior, né? Porque de fato carta segue um raciocínio,
Quando eu escrevi a carta, eu não começava pelo fim, nem começava pelo meio. Né? Ninguém começa uma carta pela despedida. Exato, né? É claro. É assim, se despedindo, né? Não faz sentido, começar né? uma carta com a conclusão. Não é assim. De fato, cartas têm um começo, um meio, né? Um desenvolvimento, desenrolar e o desfecho. Sabe por que eu estou falando isso com o senhor, pastor Beto? Porque essa matéria, quando a gente fala desse assunto, né? Justiça e graça, isso dá muita margem para muita coisa que é falada, porque pegam o texto e tiram do contexto. Sim, né? isolam aquele texto e fazem daquilo uma doutrina, né? Verdade. Né? Por essas questões assim. Mas o nosso texto áureo desse podcast é justamente 2 Coríntios 5, 21. Quer dizer, é o nosso texto principal. É um texto-chave, né? É um texto-chave, base, para a gente começar, né? Que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. A justiça de Deus. De Deus. Tem gente que tem dificuldade com essa questão de ser feito justiça, porque ele fala assim: rapaz, como é que eu vou ser? Como é que eu fui feito justiça? Como é que é esse negócio, né? Ele tem aquela coisa na cabeça religiosa, a sua mente religiosa, né? Não deixa ele entender, né, que não é na justiça própria, né? Porque tem pessoas que pensam que é na justiça própria, né? Eu estou feito justiça. É na minha justiça, né? Sou eu que estou trabalhando, eu que trabalhei para isso. Eu fiz alguma coisa, eu não fiz nada para isso. Mas, na verdade, o que o texto diz, né, pastor Beto, é que é na justiça de Deus, não é assim? Esse texto expõe muito bem algo chamado substituição, né? Que fez parte da obra de Cristo. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. E também a identificação. Agora, você falando a respeito dessa questão da carta, né? Muitos tomam essa conclusão que você falou, baseado em textos, inclusive, da Epístola aos Romanos, que, por sinal, é a Epístola da Justiça, né? Existe uma concordância na maioria dos estudiosos de que Romanos é a carta da Justiça. E se nós extrairmos, né, textos desta carta isoladamente, a gente vai pensar que, de fato, não é a justiça de Deus, como, por exemplo, Romanos capítulo 3 diz: não há nenhum justo. Exato. Não há justo sequer. Não há quem entenda, né? Então, se a gente pegar aquele texto de Romanos 3 e isolarmos daquilo que o apóstolo Paulo está querendo dizer, de fato, nós vamos achar que nós não somos justos. Por exemplo, a Bíblia nos diz também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso um pouquinho mais na frente, Romanos capítulo 3, verso 23. Então, se a gente isola esse texto, a gente vai pensar que é pecador e não justo ou a justiça de Deus. Mas o apóstolo Paulo ali está desenvolvendo um raciocínio. Por isso que a gente tem que respeitar o contexto, né? Aproveitar que eu estou falando a respeito disso, eu vou até ler parte desse capítulo, né? Não vai dar para a gente ler tudo, mas se a gente, por exemplo, começa a leitura, vamos pegar aqui do verso 21, o apóstolo Paulo escreveu assim: mas agora sem lei, isso eu estou lendo Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está falando em relação à situação do homem antes de Cristo ou até Cristo. Aí no verso seguinte, no verso 24, se a gente parar no 23, a gente vai pensar realmente que é pecador. No entanto, Paulo continuando diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, esses que pecaram, né, ou que eram pecadores, que o apóstolo Paulo está falando, foram legalmente justificados de uma forma gratuita, ou seja, pelo trabalho de Cristo, certo? Não por seu próprio merecimento, mas pelo trabalho de Cristo, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, quer dizer, foi ideia de Deus, né,
no seu sangue como propiciação. Paulo está falando aqui sobre Deus Pai, a quem Deus o Pai propôs no seu sangue, no sangue do próprio Cristo Jesus, como propiciação, diferente termo, por exemplo, de expiação, certo? Porque expiação é cobertura de pecados, que era o que acontecia com o sangue derramado de animais no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Paulo usa o termo agora propiciação, que é o aplacamento, né, da ira de Deus, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, naquele tempo passado, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, qual o trabalho do homem pós-Cristo, ou obra de Cristo? Crer no que Cristo fez, na obra de Cristo Jesus. Como você leu 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, se referindo a Cristo, Deus o fez, Deus o Pai o fez pecado por nós. Quando isso aconteceu? Quando Jesus Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário cumpre-se a sentença sobre ele, que era nossa, porque nós merecíamos a cruz, não é, como genuinamente culpados, transgressores que éramos. Jesus Cristo não, mas ele nos substitui e ali ele se identifica com a nossa condição pecaminosa, morrendo a nossa morte. Só que Jesus Cristo, ele foi ressuscitado dentre os mortos, e é aí que acontece a nossa identificação com ele pós-ressurreição, né? Que ele se tornou a justiça de Deus, assim como também nós nos tornamos a justiça de Deus nele. Muito bem. Quer dizer, pastor Beto, a Bíblia, ela é a história da redenção da humanidade através da pessoa de Jesus Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver esse tom, né, da redenção. Verdade. Nós vamos encontrar passagens, nós vamos ver sempre, ela vai estar sempre apontando, né, nos norteando para isso, né, para a redenção. E, na verdade, como o senhor falou aí, o homem, ele merecia, ele não era bonzinho não, né, o homem era vilão na história, né. O homem era, exatamente, o homem era por natureza pecador, culpado, transgressor, né. Ele tinha uma natureza de alguém assassino, alguém mentiroso, alguém corrupto, né? Essa era a condição do homem sem Cristo. Por isso que, através dessa progressão que você comentou desde o Velho Testamento, Deus tenta até a vinda de Cristo aproximar o homem e agir, mesmo que de uma forma limitada, para o próprio benefício desse homem, né? Então Deus vai se manifestando no decorrer do tempo. Assim aconteceu com Noé, assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com Moisés, né? Assim aconteceu com Davi, Deus utilizando mediadores para que esses homens pudessem receber um tipo de benefício, mesmo que de uma forma limitada, até a vinda de Cristo Jesus, que realizaria para o homem essa propiciação, né, que seria a remissão mesmo de pecados, onde o homem receberia agora, nele, né, não mais uma bênção limitada da parte de Deus, mas todos os benefícios e privilégios que sempre esteve na mentalidade do Pai, né, sempre fez parte do plano de Deus. Então a gente vê em Cristo a reunião, a junção, né, de tudo aquilo que Deus pretendia para o homem, desde o Velho Testamento, mas isso se tornou possível através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Perfeito. Então, assim, o homem merecia a morte, merecia ser punido, merecia a condenação, e Deus é o juiz. Sim. Deus é o juiz. Sim. E se nós levarmos isso, fizemos um paralelo aqui com um tribunal, com um tribunal mesmo, né? Sim. De forma que nós conhecemos hoje, como funciona, né? Nós vamos ver que o juiz, ele vai julgar aquilo de acordo com as
com as leis, né? Ele vai ter que fazer ele vai ter que fazer ele vai ter que julgar, isso mesmo é a palavra, perdão. Ele vai ter que julgar aquilo de acordo com aquilo que está em suas mãos ali, que ele tem contra ou a favor daquela pessoa. Sim, né? Exatamente. Ele tem que, aquilo ali ele não pode julgar de uma forma, da forma como ele pensa ou que ele acha daquilo, né? Se ele acordou de bom humor, eu acho que eu vou liberar aquele camarada que eu vou julgar hoje. Não, ele tem que ser de acordo com aquilo que é a sentença, com aquilo que está, né, em suas mãos contra aquele homem, né? Ou contra ou a favor daquele homem. Imparcial, né? Imparcial, essa é a palavra também, pastor Beto, obrigado. Isso mesmo, de uma forma imparcial. De uma forma imparcial, não é verdade? E assim, então, o que aconteceu é que o homem, ele precisava morrer, mas Jesus, então, ele vai no lugar do homem. Ele assume o lugar. Ele assume o lugar do homem. Exatamente. Por isso que esses processos, né, que fazem parte da obra de Cristo Jesus, como substituição e identificação, o cristão precisa entender, né? Porque Jesus Cristo voluntariamente se entregou, né? Então Jesus Cristo não foi forçado a assumir o lugar que era nosso. Ele voluntariamente se entregou. Esses processos, eles vêm a desencadear, né, um meio legal pelo qual o homem adquire liberdade da sua punição. Ou seja, a punição que era do homem recaiu sobre Cristo, porque ele voluntariamente se entregou para morrer por nós. Então Jesus Cristo, ele se fez. É o que a Bíblia diz, né? 2 Coríntios 5:21 diz que Deus o fez, porque Deus havia proferido uma palavra, uma sentença desde do Velho Testamento, na verdade, em Deuteronômio, há milhares de anos atrás. Mas em Gálatas, por exemplo, a Bíblia nos diz, em Gálatas 3:13, né, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, né, maldito em nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar de uma forma voluntária, de uma forma espontânea, né? Porque maldito todo aquele, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo sabia que quando fosse pregado na cruz do Calvário, ali ele receberia, porque Deus havia prometido, lá em Deuteronômio 21, que todo aquele que fosse pregado no madeiro seria culpado. E é ali que Jesus Cristo se identifica com a condição decaída da humanidade. Então ali, por assim dizer, Jesus Cristo se torna condenado, maldito. Então tudo que fazia parte da natureza pecaminosa do homem, né, afastada de Deus, recai sobre Cristo. E ali Jesus Cristo morre, e é muito importante entendermos que tipo de morte foi aquela, ou mortes, né, como Isaías sugere. Sim. No capítulo 53, que é o capítulo da substituição. Jesus Cristo ali morre a nossa morte. Ele morre espiritualmente. Alguns pensam que Jesus Cristo somente morreu fisicamente. Mas não. Na verdade, Jesus Cristo não poderia morrer fisicamente sem que ele morresse espiritualmente. Foi assim que Deus havia falado para o homem desde o jardim: se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E ali era uma morte dupla, né? Nos originais em hebraico queria dizer: em morrendo morrerás. Se você morrer espiritualmente, você vai morrer fisicamente. Então Jesus Cristo estava dizendo: você vai se separar de mim, não é? Como consequência da falha, do pecado, e você também vai morrer fisicamente como consequência. A morte física é uma das consequências da morte espiritual, né? E a morte espiritual aconteceu por quê? Porque o homem pecou. Então o pecado atraiu para o homem a maldição, que envolvia miséria, enfermidade e morte. Essa mesma realidade recai sobre Jesus, né? Jesus se tornou miserável, sim, doente. Isaías 53 fala a respeito disso. E Jesus Cristo morre espiritualmente, possibilitando a morte física, que foi o que aconteceu. Do mesmo modo que Jesus morreu, essa morte dupla, ele ressuscita duplamente.
E é isso que a gente precisa entender, irmãos, ou quem está nos assistindo, né? Jesus Cristo ressuscita duplamente. Jesus Cristo ressuscita espiritualmente, possibilitando o novo nascimento para o homem. Porque o que é um novo nascimento? É uma ressurreição. É uma ressurreição espiritual. É recebermos a própria vida de Deus. Então, assim como Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos espirituais, assim também o pecador, aquele que está morto espiritualmente, né? Ele é ressuscitado, ele nasce de novo, ele recebe a vida de Deus, né? E em sequência dessa ressurreição espiritual, Jesus Cristo ressuscita também fisicamente, só que agora com o corpo glorificado. Olha que maravilhoso, né? Nos mostrando que assim como Jesus Cristo experimentou dessa vida espiritual, ressurreição espiritual e ressurreição física, né? O homem que ressuscitasse espiritualmente também obteria o mesmo corpo glorificado. Amém. Que ele, que é isso que nos aguarda. Essa é a redenção plena, não é? Que Jesus Cristo possibilitou, legalizou para nós. Então, a gente pode ver mais sobre isso nos livros do Reagan, Redimidos, né, que fala, né, sobre... Redimidos é um excelente livro. É um livro fininho, né, um livro fácil leitura, né, mas que ele Zoe, fala, Vida Zoe também, a própria vida de Deus. Eu ia falar justamente do livro Zoe, a própria vida de Deus, que ele fala, né, ele levanta uma bola, o Kenneth Reagan, de que o pecado, ele é espiritual. Sim. Não é assim, pastor? Sim, sim. Porque para a gente entender um pouco sobre essa questão da justiça, é bom entender também, quer dizer, que o pecado, ele é espiritual, não é isso? Sim. Tem um texto, rapaz, eu vou ver se eu consigo achar esse texto agora, que, se eu não me engano, está em 2 Coríntios, capítulo 6, para respaldar isso, sabe? Que você acabou de me falar. De falar aqui, ou é 1 Coríntios, capítulo 6, rapaz, que diz que todo pecado que o homem comete... Acho que é 1 Coríntios 6. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Mas vamos pegar do verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí verso 18 diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí Paulo sai dissertando aqui, né? Caso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço de sangue de Cristo Jesus, né? Que possibilitou, inclusive, a nossa justificação, né? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É importante entendermos que a justiça de Deus tem a ver com uma posição que Deus nos colocou. Ou seja, o sangue de Cristo Jesus nos viabilizou um novo caminho, na qual agora podemos nele estarmos na presença de Deus. E desta feita, né? Sem pecado. Numa condição de indôneo, aceito, com a cabeça erguida, sem medo, condenação, complexo de inferioridade ou mesmo indignidade, né? Então, no verso 18, como nós lemos, esse texto respalda que o pecado, de fato, é espiritual. Quer dizer que nasce no espírito, né? O que, de fato, para um cristão, o pecado é como uma anomalia genética. Porque o pecado já não faz mais parte, da sua natureza, né? É como 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz, né? Na verdade, a gente poderia até vir antes, desde do 14, para entendermos que nós não nos conhecemos mais segundo a carne, né? Mesmo se tivéssemos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo, né? Pelo que, se alguém está em Cristo, que é um pouco antes daquele texto que você leu, né? 2 Coríntios 5, 21. Se alguém está em Cristo, nova criação que quer dizer uma nova espécie, uma nova raça. Nova criação as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o cristão recebe uma nova espécie, na verdade ele se torna uma nova espécie, né? A mesma espécie de Deus, porque ele recebe a própria vida de Deus por dentro. Então o pecado agora seria o contrário, né? Algo contraditório, oposto da sua própria
natureza. O pecado para o homem, ou para o nascido de novo, então, é como se fosse um erro de percurso. Seria acidental. Seria um acidente. Errar o alvo, né? Exatamente. Não é uma coisa que não faz mais parte da natureza, né? Da natureza daquele que nasceu de novo, né? Não faz mais parte dessa natureza. Porque o pecador, ele acorda para pecar e dorme para pecar, né? Por mais que você tente convencer um pecador a não pecar, ele não consegue porque a sua condição é de pecador, não é isso? Exatamente. E por que o crente, ele peca então? A maioria das vezes é por conta de uma mentalidade carnal. Por isso que a Bíblia nos ensina a renovarmos a mente pela palavra. Então nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, né? E conhecermos, como é que eu poderia dizer assim, de uma forma... Eu sei que as pessoas, elas quando iniciam o ano, sempre elas dizem, eu vou agora fazer um cronograma de leitura bíblica, né? Sim. Elas começam do Velho Testamento, elas saem lendo o Velho Testamento, tal, passa pelo Pentateuco, livros históricos, poéticos, proféticos, sim. Aí vai, entra no Novo Testamento, entra ali nos Evangelhos e depois vai para as epístolas, só que é importante nos familiarizarmos com as epístolas, porque as epístolas são cartas destinadas para a igreja, e nessas epístolas nós vamos encontrar o resultado da redenção, né? O que Cristo promoveu para nós com a sua obra redentiva. É lá que nós vamos compreender de uma forma mais clara e ampla quem nós somos em Cristo, o que temos nele, o que podemos nele e qual a posição na qual nós estamos. Que posição é essa? Justificados. Nós somos a justiça de Deus aqui nessa terra, viabilizada, por sinal, pela graça. Muito bem, a graça viabilizou a justiça. A graça viabilizou a justiça. Eu poderia continuar com esse argumento aqui. Não, a graça viabilizou a justiça. A gente não pode separar, né? Desmembrar a graça da justiça, né? Assim como também a gente não pode desmembrar fé desses valores, bem como também salvação. Tudo isso está atrelado, né? Em Efésios 2, verso 8, por exemplo, a Bíblia nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha só, graça, salvação, fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Tanto a salvação, quanto a graça, quanto a fé, são dádivas, amém? São dádivas. A própria justiça. Então a gente não pode separar esses valores, não, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Aí eu costumo dizer, baseado nesse texto, Roberto, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, na justiça. Fé no que Cristo fez, não foi fé no meu trabalho, não é? Porque cristianismo não é meritocracia. Eu não obtenho a bênção de Deus por causa dos meus esforços, não tem nada a ver com o que eu fiz. Salvação, justiça, graça tem a ver com o que Deus fez em Cristo. Tem a ver com a obediência de Cristo. Eu simplesmente devo crer no que Ele fez. Meu Deus. Eu começo a falar aqui, Roberto, se tu não me interrompeu, eu saio falando. Por favor, Romanos... Continue. Romanos, capítulo 4, tem um texto que até o apóstolo Paulo fala a respeito da pessoa de Abraão, né? Ixi, tanta coisa boa, Roberto. É porque me veio um monte de coisa, né? Mas Paulo diz assim: ao que trabalha, o seu salário não é contado como dádiva, mas sim como dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê no que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada, né, como justiça. Meu Deus do céu. Então, a justiça nos foi imputada pela fé. E a imputação é um termo jurídico também, né? Imputação quer dizer colocado em nossa conta. Na conta. Foi colocado em nossa conta. Mas de que modo? Eu precisei fazer alguma coisa? Eu precisei me esforçar? Não, a única coisa que eu precisei fazer foi receber Jesus, porque Ele fez tudo por mim. E em resposta ao que Ele fez por mim, eu frutifico. Aí entra os frutos de justiça.
Não é? Meu Deus, a gente é colocado... Roberto, a gente foi colocado numa condição de bem-aventurado. Em mesmo Romanos capítulo 4, se eu não me engano, Paulo faz menção de Salmos 32, né? Bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Aleluia! Que é o nosso caso, né? Nós não somos mais considerados como transgressores. Eu estava falando aqui sobre o coração do homem, né? Assassino, mentiroso, perverso, né? Nós não estamos mais nessa condição. Nós somos bem-aventurados. Olha que maravilhoso. Jesus Cristo fez o que nós não podíamos fazer. Ocupou um lugar privilegiado e nos levou juntamente com Ele. Aquele que está em Cristo está na mesma condição de Cristo. Tão filho de Deus Pai quanto Ele mesmo foi e é. Aleluia. Glória a Deus. Isso é justiça de Deus. E assim, bom, está disponível, né, essa posição, né? Essa é uma coisa que não muda, né? Sim. Uma posição muito mesmo, bom né? isso que você está falando aí, hein? Muito bom. Justiça é uma, além de uma condição espiritual, né, favorável, é uma posição imutável, né? Então nós não crescemos na posição. Crescemos no conhecimento. Exatamente, do assunto, exatamente. Né? Quer dizer que nós não nos tornaremos mais justos na eternidade. Isso é interessante, gente. Nós não vamos nos tornar mais justos na eternidade do que somos agora. Agora nós podemos crescer na consciência da justiça, que tem tudo a ver com fé, né? Se eu cresço na consciência da justiça, eu vou perdendo a minha consciência de pecado, porque a consciência de pecado está atrelada a uma mentalidade natural, porque o nosso corpo não nasceu de novo. Sim. O nosso corpo permaneceu o mesmo. Nosso espírito foi que nasceu de novo. Isso torna a consciência de pecado atrelada a uma mentalidade natural. Algo natural. Mas nós devemos trazer a nossa mente, né, sujeita, vamos dizer assim, a quem nós somos verdadeiramente por dentro. Sobre essa questão que o senhor está falando agora, justamente da mente, né? O que acontece muito é a mentalidade que tem que ser modificada, né? A mentalidade tem que ser mudada. Sim, com certeza. Se a gente colocar assim, fazer um paralelo com a mentalidade de um escravo, né? Quando o escravo ele é liberto, as suas algemas são quebradas, né? Ele é livre, mas vez por outra parece que ele se vê ainda como escravo, né? Exatamente. Poxa, peraí, não, eu não sou mais escravo ali. Até que, né? Então, muitas vezes, nós, como estamos ainda num processo, né, de estamos tendo a nossa mente renovada, né, dia após dia, né, nossa alma com essa palavra, né? Então, às vezes a pessoa pode, como um escravo, né, ela pode que ainda ela pode, vez por outra, ainda não está como é que posso dizer? Sim, ela não tem o real entendimento. O real entendimento, exatamente. Dessa experiência. Inclusive, pastor Roberto, eu penso que pior ainda do que essa mentalidade é quando você pensa que é os dois ao mesmo tempo. Livre e escravo. Você pensa? E tem muitos cristãos assim. Quando é que eu penso que eu sou livre e escravo? Quando eu penso que eu sou um pecador justo. Ou um justo pecador. Então, eu penso que eu sou metade uma coisa e metade outra. Mas isso tudo vem por uma consciência de pecado, que tem a ver com essa mentalidade carnal. Entendeu, Roberto? Então, pior do que pensar que é pecador é pensar que é meio pecador. Se eu penso como cristão que eu sou metade uma coisa, metade outra, as minhas experiências com Deus também serão pela metade. Porque horas eu vou achar que eu sou merecedor, horas eu vou achar que não sou merecedor. Só que a gente está pesando isso com base no que sentimos. Então existe uma relação entre sentimento e consciência pecaminosa. Se eu vivo pelo que eu sinto, então a minha consciência será de pecador. Certo? Mas se eu vivo pela fé, a minha consciência será de justiça. É por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, em Romanos 1,16.
Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nesse evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. Não faz sentido o justo viver pelos sentimentos, porque se o justo vive pelos sentimentos, a consciência dele é pecaminosa. Mas se o justo vive pela fé, a sua consciência é de justiça. Porque fé é espiritual. Então o justo, ele precisa viver, né? Ele precisa viver pela fé. Senão ele vai ser um escravo, muito embora legalmente seja livre. Uma consciência de pecado escraviza o homem. E na verdade a consciência de pecado é o pai ou a mãe das religiões. As religiões nasceram por conta da consciência de pecado do homem. Na verdade, as religiões nasceram como uma tentativa do homem de preencher pela sua própria força o vazio espiritual existente nele, que somente Cristo preenche. Não são romarias, não é? Não são penitências, não são sacrifícios humanos, né? Não são drogas, não são bebidas, não é a prostituição, né? O irmão E.W. Kenyon fala algo incrível. Inclusive eu quero recomendar aqui 2 livros dele, que é a Identificação e também os 2 tipos de justiça, né? O que aconteceu também da cruz ao trono. Livros maravilhosos. O irmão E.W. Kenyon diz assim: o que torna o homem beberrão? Um viciado, que faz o homem passar madrugadas a fio em boates, em baladas da vida. E eu vou acrescentar, né? O homem fazer romarias, que eu estava comentando aqui, fazer penitências, se prostituir, ou mesmo se autoflagelar, é a busca do homem por resposta, a busca do homem por preenchimento. A busca do homem, ele chega a acrescentar, pelo santo graal. Pelo né? santo graal. Então, isso demonstra a sede do homem de justiça. Jesus Cristo falou, né? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque eles serão fartos. Na verdade, isso só demonstra que dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Somente Deus pode preenchê-lo. E ele somente pode preenchê-lo através de Cristo. Porque Cristo é a justiça de Deus. E uma vez que o homem recebe a Cristo, ele se torna também a justiça de Deus, porque o homem está nele, né? Se recebeu Jesus, esse homem está nele, ele é filho dele. O que vai... não existe maior experiência que o homem possa ter com Deus do que o novo nascimento, não, pastor Roberto. É a transformação interior do homem. O novo nascimento vai levar o homem a alterar a sua perspectiva de vida, vai mudar os gostos, os prazeres do homem. Muda completamente o homem, né? As decisões do homem que eram pautadas pelo natural, naquela tentativa desenfreada de se saciar naturalmente, né, para se auto-preencher. O novo nascimento é o preenchimento do homem, é a saciedade espiritual do homem, o que vai levá-lo a uma plenitude e uma vida de domínio. Uma vez que o homem nasceu de novo, ele se tornou justo, então ele não vai ter mais prazer no pecado. Ele não vai ter mais prazer no pecado. Tanto é que uma das maiores marcas do homem que nasceu de novo é que ele se sente mal quando peca. Porque se eu me sentisse bem como cristão, quando pecasse, alguma coisa estava errada. Alguma coisa estaria errada. Por isso que justiça e pecado são inversamente proporcionais. Então eu não devo pensar que sou um pecador justificado, um justo pecador. Porque senão... Essa questão que você está falando é muito interessante. Estaria em escravidão. Né? Do pecado e da justiça, né? Então, lados bem opostos, né? Naquela passagem do filho pródigo, né? Quando a gente vê o mais novo pedindo para deixar
né? E cai fora, e ele só quer o dinheiro dele, a grana, né? Que é a sua herança, né? Que naquela época, quando a gente lê o texto, a gente tem que ver ali para a época, né? O que aquilo estava querendo comunicar, né? Na verdade, eram Jesus estava contando três histórias, né? Mas era uma pregação só, era um ensino só, né? Verdade. Era a dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Né? E aí o jovem mais novo, ele quer a sua grana, quer a sua herança. E para aquela época ele estava querendo dizer o seguinte: eu não quero mais o senhor, né, como pai, né? Não quero mais o pai. Eu quero só o que o senhor tem, que o senhor pode me fornecer. Eu quero pegar essa grana, pegar minha herança, ir embora e seguir minha vida, mas eu não quero mais contato com o pai. A gente pode colocar assim, dessa forma também, que se a gente colocar o conceito do pecado, né, se a gente for fazer isso, um conceito do pecado, né, o homem, né, querendo aquilo que Deus tem, né, para lhe fornecer, né, mas sem a conexão com o pai. Com certeza. Afastado do pai, né? Então ele quer aquilo que Deus pode dar, ele quer a riqueza, ele quer, mas ele não quer o relacionamento. Ele não quer a comunhão. Não quer a comunhão. Exatamente. Exatamente. E a graça pela justiça promove o homem comunhão, rapaz. Comunhão com Deus, que nasce no Espírito. Que nasce no Espírito. Então, se eu quero benefício sem comunhão, isso vai ser muito prejudicial para mim. Né? O homem lá fora, por exemplo, eu poderia até dizer que seja normal o homem buscar coisas lá fora. Né? O que deve ser anormal é dentro, nós numa condição de filhos, buscarmos coisas, nada contra nós nos planejarmos, trabalharmos para melhorar nossa vida, né? Mas em tudo nós devemos envolver Deus. A nossa prioridade não deve ser coisas, a nossa prioridade tem que ser Deus. Buscar o reino, que por sinal é justiça, paz e alegria no Espírito, né? Então, o erro do filho pródigo foi exatamente, não é, deixar o pai, querer a sua herança sem um relacionamento com o pai, se afastar do pai. Mas, embora pareça triste, o início dessa história é lindo o desfecho, né? O final. Não que Deus pretendesse que, ou o pai, né, que representa Deus Pai, pretendesse que o filho deixasse ele, né? Mas o filho cai em si, percebe o que deixou, volta, e o pai, meu Deus, o pai não é carrasco, não é maldoso com ele, recebe como ele está, o veste de maneira adequada, que, aleluia, nós temos em Cristo vestes de louvor, manto de justiça. A Bíblia diz que aquele pai coloca um anel nele, sandálias, tudo isso uma representação de uma roupa espiritual adequada. Aquele homem querendo ser um trabalhador, né? Me deixa... Com o meu trabalho, então, eu vou obter o meu sustento. Nada contra esse pensamento, né? Seria até justo. Mas o pai... O pai sabia que tudo que pertencia a ele, pertence ao filho. No momento em que o filho volta, ele passaria a desfrutar de todos os benefícios e privilégios, muito embora aquele filho tivesse esbanjado, né? Esbanjado a sua herança e perdido tudo, né? Mas o pai estava ali de braços abertos. Aí o outro filho, que poderia ser considerado como o religioso, né, de plantão. O religioso, exatamente. Eu faço tanto. Exato. Eu faço tanto. Sim. Né? Esse outro irmão aí, olha aí. Como é que você o recebe desse jeito? Pegou a herança, foi embora, não quis nem saber do senhor. Perdeu tudo. Aí agora, com a cara lavada, volta, depois que perdeu tudo. A gente poderia até pensar, né, Roberto, que seria justo o pai dizer assim: não, você decidiu ir embora, eu não te recebo mais. Mas como o pai representa Deus Pai, Deus é amor, rapaz. Deus é amor. Deus está disposto a receber
aqueles que estão afastados, né? E lhe restituir, vamos dizer assim, aquele local na qual ele nunca deveria ter saído com todos os benefícios e privilégios. E o pai disse para aquele irmão mais velho, né? Tudo que eu tenho é teu, está aí à tua disposição. Você deveria se alegrar. O teu irmão estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Bem. Que maravilha, né, Roberto? Eu tô falando muito hoje, viu? Muito bem, não. Tô falando muito hoje, Roberto. Tá, pastor Beto, o senhor nos enriquece aqui com essas pepitas, né? Com essas... É porque vai chegando também tanta coisa, pastor Roberto, que... Meu Deus. Você precisa meditar na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, não isolando o texto do seu contexto. Leia tudo. Né, que você deguste de cada parte dessa epístola, que é a epístola da justiça, para que você seja abençoado. E eu declaro sobre a sua vida, você que está nos acompanhando pela internet, que você vai ser liberto pela mensagem da justiça, entendendo que você é justificado em Cristo e te é restituída a glória de Deus. Ao mesmo tempo que o homem foi destituído da glória com o pecado, ele é restituído à glória pela justiça de Deus em Cristo. Eu posso ler Romanos 5? Por favor, pastor. Romanos 5, versos 2. Na verdade, verso 1 ele diz: justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu vou saltar para o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, e aqui Paulo está traçando paralelos, né, entre Adão e Jesus, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E eu quero terminar esse tempo aqui, a minha parte, que eu falei demais, falando que a graça de Deus é o favor imerecido de Deus para o perdido, estendido, é uma mão estendida de Deus para o perdido. Mas no momento em que esse perdido se torna achado, né, por Cristo, quando ele recebe Jesus, a graça deixa de ser simplesmente favor, mas ela se torna a capacidade de Deus na vida desse novo homem para que ele faça aquilo que ele não fazia antes, né? Para que ele se domine, para que ele não ande mais em pecado, para que ele ande em justiça, para que ele frutifique na justiça. Glória a Deus. Então graça é a capacitação, graça é a suficiência de Deus, né, na nossa vida, para que venhamos a fazer aquilo que nos foi planejado por Ele para fazer com a capacitação dele. Então Deus não nos deixou desprovido de um poder. Deus não nos pediria para fazer algo que nós não pudéssemos fazer. Se Deus diz para andar em amor, existe graça para andar em amor. Se Deus diz para nós servirmos no corpo de Cristo, existe graça para a gente servir. Existe graça para nós frutificarmos na justiça. Existe graça para obedecermos, graça para tudo que envolve, né, práticas que agradam
a Deus. É por isso que a nossa consciência de justiça tem que aumentar. Que a gente vai provar desse poder que nos está já disponível em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Muito bem, pastor Beto. Pastor Beto, o senhor nunca fala demais, o senhor sempre é muito assertivo, né, nos seus comentários aí, naquilo que o senhor traz para nós. Teríamos mais coisas aqui para a gente conversar, mas só que nós, né, o tempo urge, né? E assim, mas tem muita coisa, esse assunto é muito abrangente, demais, né? Tem muita coisa para ser falado sobre isso. E é por isso que existe uma escola chamada Rema, né, pastor Beto? Exatamente. Essa escola que não é de uma denominação, né? Essa escola que não é, no caso do Verbo da Vida. No caso, o Verbo da Vida, eu poderia dizer até os prédios das igrejas Verbo da Vida, simplesmente recebem a escola Rema, né? A escola Rema é na verdade, o Rema é um centro de treinamento bíblico, né? Que vai ensinar o cristão sobre assuntos como esse, né? Assuntos que não são simplesmente informação, teóricos, são assuntos práticos, né? O Rema, fazer o Rema ou estudar no Rema é você ficar no aguardo, na expectativa de uma revelação da palavra, né? Então não são aulas monótonas, não são aulas enfadonhas, não é simplesmente teologia. Na verdade, o Rema não é somente um estudo maçante ou desgastante de Deus, mas é entendermos o que Cristo fez por nós. Rema, a palavra revelada, a palavra falada. Nós somos tudo aquilo que Cristo fez por nós, temos e podemos. O que Ele fez, né? O que Ele realizou por nós. E essa é uma das matérias, inclusive, ministradas no Rema. Justiça de Deus, né, pastor? Justiça importantíssima, né? De Deus, que por sinal, se você é justo, já não tem mais nenhuma condenação sobre você. Não existe mais condenação sobre você, nenhuma condenação há. Eu pensei que o senhor ia fazer. Para aqueles que estão... Não. O sinal da cruz, né? Mas foi a cruz que viabilizou tudo isso, tá certo? Mas nós não estamos mais na cruz, tá bom, gente? Jesus Cristo não está mais lá, existe o lugar da cruz no sentido de domínio, né? Mas nós agora estamos assentados à destra do Pai, nas regiões celestiais, por estarmos nele. Então, aumentando a consciência de justiça, a gente vai receber cura facilmente, a gente vai prosperar facilmente, enfim, vamos experimentar de benefícios e privilégios que temos nele. Gente, eu falei muito essa tarde. Pastor Beto, até curiosidade, só uma curiosidade, né? Estava até conversando com o meu gerente hoje, não sei porque a gente caiu nesse assunto. A gente começa falando sobre água, mas acaba em Jesus, né? Assim, com o cristão, né? Ah, isso mesmo. Né, pastor? Aí a gente falando da cruz e tal, e daqueles pregos romanos, né? 17 centímetros de prego romano que foram colocados no pulso, né? De Jesus. E tem uma palavra que é gerada, só por curiosidade, né? Tem uma palavra que foi gerada dali, né? Que é a palavra excruciante. Uau! A palavra, quando a gente fala assim, uma pessoa tá falando, é difícil a gente ouvir, mas às vezes quando a gente ouve essa palavra, a pessoa fala assim, eu tô com uma dor excruciante, né? Ela vem justamente dessa dor. Puxa! Né? Que seria insuportável. Tem alguns livros que falam sobre, né, um pouco sobre essas questões aí, mas é só por uma questão mesmo de curiosidade, né? E é isso aí. Olha, tem muita gente com a gente aqui, pastor Beto. Muita gente com a gente, né? Nós já estamos finalizando aqui, terminando. O Cleiton Alves está com a gente aqui. Grande abraço, pastor Roberto. Rapaz, obrigado, Cleiton Alves. O melhor apresentador de podcast do mundo. Obrigado, cara. Você que é top, viu? É um grande apresentador mesmo. Você que tem O pastor Roberto administra muito bem. Conduz muito bem. Obrigado, pastor Beto Gomes. Né? Pastor Beto Gomes é uma nobreza, viu? Você que não conhece ele pessoalmente, ele é um homem extremamente nobre. Cleiton Alves, José Edson Farias. Boa tarde, na paz, amar de Deus. É o pastor José Edson lá de Brejo Santo, no Ceará. Tá que bem. Conhece Brejo Santo, né, pastor Beto? Ele está sempre conectado conosco, né? É a segunda vez que o pastor Edson entra, né? Ele entrou quinta-feira não passada. É estranho. É lá de Brejo Santo. Olha aí, que bênção. Um abraço para os irmãos aí de Brejo Santo. Ele está dizendo aqui, só vitória, amém. É isso mesmo, com Jesus é só vitória, né, pastor? É desse jeito. Obrigado pela audiência, viu, pastorzão? Grande abraço. Eu sou Davi Castro, também está com a gente. Grande abraço, Davi Castro. Tá lá na Vicenza Veículos. Bom demais.
Bom demais. Nós temos um abraço aqui para todos da Vicenza. Um abraço aí para todo mundo lá na Vicenza Veículos. Moisés Moraes Xavier. É o pastor Moisés. Pastor Moisés, né? Claro. Boa tarde, conectado com vocês, amado mestre Gamaliel, esse mesmo. Pastor José Roberto, a voz de todas as quintas. É uma figura. Pastor Te amo, Moisés, pastorzão. Isso é uma bênção, um sucesso, pastor Moisés. Não vou falar não, tá bom. Eu vou falar um negócio aqui, das suas, né? Que ele tem um lado caricato, assim. Rapaz. Ele gosta de... Ele é uma bênção, é um sucesso. Ele imita muita gente. Tá perto de pastor Moisés, prepara. Exato, ele vai pegar tuas características. Exatamente. Inclusive rapidinho. esse que vos fala. Eu não sei. O pastor Ninguém Beto escapa, também. viu? Ninguém escapa. Ninguém é escapa. verdade, ninguém escapa. Eu acho que só quem escapa é o apóstolo Eliezer. Eu acredito. Eu já vi ele imitá-lo Já? também. Então pronto. Já vi. Então pronto. Raquel Silva também está com a gente. Amém. Marinalva. Irmã Marinalva, esposa do Rafael. Grande bênção, ele e sua família. Toda a sabedoria sendo dita. Amo a obra de Cristo. Somos abraço, dele, por ele, Marinalva. para ele. Um grande abraço, irmã Marinalva. Tem um evangelismo, né? Evangelismo aqui da igreja, aqui do Verbo Taubaté. Eles são os casal Marinalva e Rafael, são os responsáveis por esse, né, esse braço também da igreja aí, que é de todo mundo, do evangelismo, hein? José Edson Faria, pastor Edson, glória a Deus, muito valiosa. Dalva Borges, pai do Senhor, graça e paz, irmã Dalva. Hernani Machado Pereira, boa tarde, meus irmãos. Já reservei o hotel em Taubaté. Eita! Tô chegando aí para o Joy. Meu Deus do céu, o Joy, bênção. pastor Beto. Teremos Eu esqueci o Joy. de falar do Joy. Mas dá tempo Deus do ainda. céu, dá tempo. O Joy, pessoal, o Joy, de 1 a 4 de março. Hein? Meu Deus do céu, ano passado foi maravilhoso. Esse ano... Foi impressionante ano passado. Porque Esse ano de glória em glória, vai só aumentando, né? Será melhor ainda. Será melhor ainda. Se você ainda não fez, a sua inscrição, se inscreva, porque tem gente que vem de todo lugar, viu? Inclusive de todo lugar que você imaginar, vem gente aqui para Taubaté, pro Joy, tá? De 1 a 4 de março, tá? Nós estamos encerrando já. Hernani Machado, tudo que eu fizer ou deixar de fazer não mudará em nada o amor de Deus por nós. É isso aí mesmo, exatamente. Por mim... Marinalva, tem que assistir mais uma vez, é verdade, muitas pepitas. Assistam novamente e compartilhem, tá? Viu, irmã Marinalva, todo mundo aí, compartilhe. Inclusive a gente conta com essa turma, né, que tá exato. Sempre conectado conosco para compartilhar esse link. Compartilhe para 10, 20 pessoas, gente. Exatamente, não deixe de compartilhar, passa à frente, faça essa palavra correr velozmente, tá? Isso é uma coisa, nós estamos pedindo a você, porque nós sabemos o valor que essa palavra tem e pessoas aí que estão precisando ouvir essa palavra que nos libertou e nos mantém libertos, tá? Cleiton Alves, que palavra maravilhosa, do pastor, que homem sabe, pastor Beto Gomes sabe demais, Deus do céu. Lá de Sorocaba, hein? Sorocaba. Um abraço para os irmãos de Sorocaba, olha aí. Sorocaba. Quem é essa pessoa? É o Cleiton Alves. Cleiton Alves. Sorocaba, tem Verbo da Vida lá em Sorocaba. Tem, né, tem Verbo pastor da Beto? Vida lá. Que bênção, Cleiton. Tô de Pelo carona conosco. também, amo vocês demais. Quem é tô de carona, hein, pastor Beto? Tô de carona. Tô de carona? Tô de carona. É mesmo? Eita, sei quem é não. Ainda é misterioso, a não ser que essa pessoa queira se revelar. Diga aí, quem é você, tô de carona? Josean Dantas, louvado seja Deus pela sua vida, mano e pastor Beto, homem de Deus, pastor José Dantas do Verbo Natal. Eu conheço Josean. Um abraço, Josean, pra você. Puxa, quanto tempo eu tive em Natal, acho que há uns 2 anos atrás, eu tive o prazer de reencontrá-lo. Josean me conhece desde de adolescente. Que sucesso. Um abraço, Josiane, pra ti, família querida. Josiane. E os irmãos do Verbo em Natal. Poxa vida. Espero breve revê-los. Tem muita gente com a gente aqui, pessoal, mas tem muita gente, ó. Josiane Dantas, grande abraço. Josiane Marinalva, Rema transforma a nossa vida. Rema transforma, isso não é jargão não, tá? Rema transforma as vidas. Luísa Gomes, graça e paz, pastores, graça e paz, Luísa. Ó, toda quinta-feira nós estamos aqui às 15 horas. Tô de carona, Deus é bom. Esse ano é extraordinário. É desse jeito, viu? Tô de carona. Ainda não se revelou, né? Não se revelou, tô de carona. O ano, tô de carona, muito bom. E o pastor Edson aqui, amém, nos agradecendo por esse banquete maravilhoso. É um banquete, tem que ouvir mais vezes, hein? Essas pepitas aqui que o pastor Beto trouxe pra nós aqui, ó. Então aproveita aí, assiste muitas vezes. Pastor Edson, sabe o que o senhor faz? Compartilha.
mas compartilha com todo mundo, tá? Não deixa de compartilhar, não. Amém? Então, tô de carona, Joy, é isso aí, vem pro Joy, viu? Robert William aqui de Taubaté. Robert William. É o Robert, tô de carona. É o Robert. Tá certo. Robert, é você que tá de carona? Tá certo. Pois eu declaro um carro. Um abraço, Robert. É bom demais, família, meu querido. Grande abraço, Robert. Obrigado pela audiência aí. É desse jeito. Luísa Gomes, graça e paz. Sou da onde? Caucaia, é isso? É Caucaia. Verbo Ceará. Que bênção. Pastor Rubênio, grande abraço. Luísa Gomes. Grande abraço. Obrigado. Ó, toda quinta-feira, às 15 horas, tamo junto. Vem, chame, convide pessoas pra gente se reunir, tá bom? Estamos encerrando aqui. Um grande abraço, viu, pastor Rubênio aí de Caucaia, tá? Grande abraço, pastor Beto. Obrigado aí, valeu pela... Que benção. É sempre bom estar contigo benção aqui, viu? Demais estar com você. Então, grande abraço, shalom e até quinta-feira, tá? 15 horas, já deixa aí no lembrete aí, 15 horas na quinta-feira. A gente tá junto novamente aí, tá bom? Isso grande mesmo. abraço, shalom, até mais aí. Até quinta-feira que vem aí. Shalom, queridos. Shalom.